Você já parou para pensar em quantas coisas está carregando agora? Quantos pesos invisíveis você tem arrastado dia após dia, como se a sua alma estivesse cheia de malas pesadas que te impedem de caminhar com liberdade? Talvez você esteja tentando sorrir, tentando seguir em frente, mas dentro de você existe uma bagagem que está tornando tudo mais difícil do que deveria ser. Mágoas antigas, culpas que você nunca deveria ter assumido, medos que paralisam seus sonhos, preocupações que roubam a sua paz. Tudo isso vai se acumulando, camada sobre camada, até o dia em que você simplesmente sente que não consegue mais dar um passo. Mas hoje eu quero te dizer algo que pode mudar completamente a sua jornada. Você não foi criado para carregar tudo isso. Deus nunca desenhou seu caminho para ser uma estrada pesada e insuportável. Pelo contrário, Ele te chama todos os dias para aliviar a sua bagagem. A palavra dele nos lembra: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Olha que coisa linda. Deus não te pede para ser forte o tempo todo. Ele não espera que você carregue o mundo nas costas. Ele apenas quer que você confie, que você tenha coragem de soltar o que está te sufocando, mas para isso é preciso algo que muitos de nós resistimos a fazer. É preciso deixar ir. Deixar ir não significa que você está ignorando a dor. Não significa que está fingindo que nunca aconteceu. Deixar ir é um ato de fé. É uma declaração profunda de que você acredita que Deus pode cuidar das suas feridas melhor do que você mesmo. Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e imagine. Imagine que você está diante de uma estrada longa, iluminada por uma luz dourada no horizonte. Ao seu lado, há várias malas. Cada uma representa algo que você tem carregado por anos. Uma mala cheia de culpas do passado, outra transbordando medo do futuro, e outras tantas cheias de expectativas frustradas, decepções, tristezas. Agora, visualize-se soltando essas malas uma a uma. Veja-se ficando mais leve a cada entrega. Sinta a liberdade crescendo dentro de você. Deus está te chamando para viver assim, livre, leve, alinhado com a verdadeira identidade que Ele te deu. Mas você precisa fazer uma escolha. Precisa decidir hoje que não vai mais permitir que pesos desnecessários controlem a sua vida, porque a verdade é: quanto mais bagagem você carrega, menos espaço sobra para as bênçãos que Deus quer derramar sobre você. Quantas vezes você já perdeu oportunidades maravilhosas porque estava preso demais ao medo? Quantos relacionamentos foram afetados porque você estava carregando mágoas antigas? Quantos sonhos ficaram pelo caminho porque a culpa te dizia que você não merecia? Chegou a hora de mudar essa história. E sabe qual é o primeiro passo? Reconhecer o que precisa ser deixado para trás. Não adianta tentar caminhar para um futuro novo agarrado às dores do passado. Não adianta pedir por um recomeço se você continua se alimentando daquilo que te destrói. Deus quer te curar. Deus quer renovar a sua mente, restaurar o seu coração, fortalecer a sua fé. Mas para isso você precisa cooperar com Ele. Você precisa abrir mão do que está te matando por dentro. E pode ser difícil no começo. A nossa carne é apegada. Nós nos acostumamos a carregar pesos porque, de alguma forma, eles se tornam familiares. Mas familiar não é sinônimo de saudável. Existem coisas que você precisa abandonar mesmo chorando. Existem malas que precisam ficar no meio do caminho, mesmo que uma parte de você ainda tente se agarrar a elas. Porque a liberdade que te espera é infinitamente maior do que o apego que te segura. Lembre-se, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Ele está te chamando agora. Está te oferecendo descanso, paz verdadeira, leveza para a alma. Mas esse presente só pode ser recebido por mãos vazias. Você não pode agarrar a promessa de Deus enquanto continua segurando a bagagem velha. Por isso, hoje, nesse exato momento, tome uma decisão. Eu escolho aliviar a minha bagagem. Eu escolho confiar.
Eu escolho ser livre. Respire fundo. Deixe a presença de Deus te envolver como um abraço quente. Sinta o peso indo embora. Sinta o amor dele preenchendo cada espaço vazio. Você não está sozinho nessa jornada. Deus caminha ao seu lado segurando sua mão. E ele é especialista em transformar fardos em bênçãos. Ele sabe exatamente como usar até mesmo as suas feridas para construir algo belo. Cada lágrima que você derramou, cada noite que você passou acordado, cada batalha silenciosa que só você e Deus sabem. Tudo isso ele recolheu com carinho. Nada foi em vão. Lembre-se, tudo que você solta nas mãos de Deus, ele transforma. Nada do que você entrega a ele é perdido. Na verdade, é exatamente o contrário. Aquilo que você entrega é multiplicado em bênçãos, em paz, em novos começos. Mas para quem está apegado ao passado, para quem insiste em carregar o que já deveria ter deixado, a vida se torna um peso cada vez maior. A mente fica sobrecarregada. O coração se torna endurecido. E a esperança vai se apagando, como uma chama que luta para não ser sufocada. Se você sente que isso está acontecendo com você, pare agora. Respire. Escute essa verdade. Não precisa ser assim. Você pode viver diferente. Você pode acordar todos os dias com leveza no peito. Você pode olhar para frente com expectativa e fé, e não mais com medo e tristeza. Mas é uma escolha diária. Todos os dias precisamos decidir. Hoje eu escolho entregar. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho aliviar a bagagem, porque, sim, o mundo vai tentar colocar novas malas em você todos os dias. Preocupações, notícias ruins, cobranças externas, medos do futuro, mas você precisa se posicionar espiritualmente. Precisa declarar com autoridade: eu não vou carregar aquilo que não vem de Deus para mim. E o que não vem de Deus? A culpa que te paralisa não vem dele. O medo que te impede de sonhar não vem dele. A ansiedade que te tira o sono não vem dele. A vergonha que te diminui não vem dele. Deus é amor. Deus é paz. Deus é esperança renovada a cada manhã. Então, se você está carregando algo que não reflete essas coisas, está na hora de largar. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, identifique o que está te pesando. Seja honesto consigo mesmo. Quais pensamentos você repete todo dia que só te trazem tristeza? Quais lembranças você insiste em alimentar, mesmo sabendo que te ferem? Segundo, entregue isso em oração. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Diga a Ele: Senhor, eu não quero mais carregar isso. Eu não sei como deixar, mas eu sei que o Senhor pode tirar. E então, terceiro, confie. De verdade, confie que Ele está agindo. Confie que, mesmo que você ainda sinta um vazio, Deus está preenchendo esse espaço com algo novo e maravilhoso. Confiança é o segredo, e confiança se constrói todos os dias, passo a passo. Pode ser que amanhã você sinta vontade de pegar a bagagem de volta, de relembrar as dores, de se apegar de novo ao medo. Mas aí, você vai lembrar dessa decisão. Vai lembrar que Deus tem algo maior para quem ousa viver livre. Vai lembrar que a leveza que Ele oferece é melhor do que qualquer segurança que a dor te prometia. E então você vai reafirmar: hoje eu escolho aliviar a bagagem de novo. É assim que a transformação acontece, não num estalar de dedos, mas num compromisso diário de deixar que Deus limpe seu coração. E a recompensa é maravilhosa. Você vai começar a perceber mudanças sutis, mas poderosas. Vai perceber que sua mente fica mais clara, que sua alegria retorna, que sua disposição para sonhar, amar e viver se renova. Você vai sentir uma liberdade que talvez nunca tenha experimentado antes. E essa liberdade não é ausência de problemas. É presença de Deus, porque Ele prometeu estar conosco. Prometeu nos sustentar. Prometeu ser a nossa força quando a nossa força falhar. E Ele é fiel. Então, se hoje seu coração ainda está cheio de pesos,
saiba que isso não é o fim. Isso é só o começo de uma nova jornada. Uma jornada de cura. Uma jornada de renovo. Uma jornada de recomeço. E eu te pergunto agora, olhando no fundo dos seus olhos através dessa mensagem: você aceita o convite? Você aceita deixar Deus aliviar a sua bagagem hoje? Se a sua resposta for sim, então comece agora. Ore com sinceridade. Fale o que está te prendendo. Entregue. Confie. E deixe que Deus te leve a lugares que você nunca imaginou, porque a leveza que vem dele não é apenas uma sensação. É um estilo de vida. É um testemunho vivo de que a graça é maior do que qualquer peso, que a bondade dele é capaz de transformar toda dor em propósito, toda lágrima em alegria, toda bagagem em assaz. Talvez você tenha vivido anos carregando mais do que deveria. Talvez tenha aprendido desde cedo que ser forte era sinônimo de aguentar tudo sozinho. Mas hoje eu quero te lembrar de algo poderoso. Você não foi criado para viver sobrecarregado. Deus não te formou para a exaustão. Deus não te chamou para arrastar correntes invisíveis pelo caminho. Deus te criou para voar. Te criou para caminhar livre. Te criou para desfrutar da paz que excede todo entendimento. É claro que os desafios virão. Não existe vida sem luta. Mas a grande diferença é que, quando você decide aliviar sua bagagem, você entende: eu não estou sozinho nessa batalha. Deus caminha ao seu lado. Deus luta por você. Deus te carrega no colo quando suas forças acabam. Então, por que insistir em caminhar sozinho? Por que insistir em carregar pesos que só te afastam do propósito? Muitas vezes, o que nos impede de viver o novo de Deus não são as circunstâncias externas. São as cargas internas que nos prendem. É o rancor que não foi perdoado. É o medo do que pode dar errado. É a insegurança que te faz duvidar da sua capacidade. É a vergonha dos erros do passado. Essas são bagagens pesadas demais para uma alma que nasceu para ser livre. E sabe qual é a verdade? Você não precisa merecer a leveza. Você só precisa aceitar. Aceitar que o perdão de Deus é real. Aceitar que a graça dele é suficiente. Aceitar que você não precisa carregar o que Jesus já carregou por você naquela cruz. Foi por isso que ele se entregou. Para que você pudesse andar livre. Livre do medo. Livre da culpa. Livre da opressão. Mas essa liberdade não é imposta. Ela é oferecida, e cabe a você escolher. Hoje você pode escolher dizer: Senhor, eu abro mão do que me pesa. Eu aceito o seu descanso. E quando você faz essa oração sincera, algo no mundo espiritual se move. Correntes se quebram. Cargas invisíveis caem. E a sua alma começa a experimentar um renovo que palavras humanas não conseguem explicar. Sabe, aquele suspiro profundo como quem tira um grande peso das costas? É isso que acontece com o seu espírito. Você se sente mais leve, mais esperançoso, mais conectado com o que realmente importa. E de repente, aquilo que parecia impossível de suportar já não te prende mais, porque você não está mais sozinho. Você está de mãos dadas com aquele que disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa é para você. Não importa o quão grande seja a carga que você carrega hoje. Não importa há quanto tempo você arrasta essa dor. Jesus te convida agora para um descanso que o mundo não pode oferecer. Ele não exige perfeição. Ele não exige que você tenha todas as respostas. Ele só pede que você venha, do jeito que está, com as bagagens, com os medos, com as feridas. Venha, e ao vir, prepare-se, porque ele não apenas vai aliviar sua carga, ele vai te dar um novo propósito. Ele vai encher sua vida de significado novamente. Você não foi criado para sobreviver aos trancos. Você foi criado para viver de verdade, viver leve, viver pleno, viver em paz. E essa vida começa com uma simples decisão: soltar o que te prende. Quando você solta a bagagem, você começa a enxergar o caminho com mais clareza. As curvas da vida já não assustam tanto. Os obstáculos já não parecem muros intransponíveis. Porque agora,
Com as mãos livres, você pode construir, pode criar, pode recomeçar. Mas eu sei. É difícil soltar aquilo que nos acostumamos a carregar. Às vezes, a dor se torna parte da nossa identidade. O medo vira uma espécie de companhia silenciosa. A ansiedade se mistura com a nossa respiração. E aí surge a dúvida: se eu largar isso, quem eu vou ser? E eu te digo, você vai ser quem Deus sempre sonhou que você fosse. Sem as amarras, sem as máscaras, sem o peso que nunca foi seu. Você vai descobrir a beleza da leveza, a força da fé, a alegria da esperança renovada. É preciso coragem para deixar para trás o que pesa. Coragem para olhar para dentro e dizer: eu mereço mais. Eu fui criado para mais. E essa coragem nasce da confiança. Confiança em um Deus que não desiste de você, que conhece cada lágrima escondida, que entende os seus silêncios mais profundos. Esse Deus te olha agora, com olhos cheios de amor, e diz: meu filho, minha filha, solta. Confia em mim. Eu sei o caminho. E que paz invade o coração quando escolhemos confiar. É como um pôr do sol depois de uma tempestade. É como o perfume da terra molhada depois de uma longa seca. A alma, tão cansada, encontra descanso. E nesse descanso, nascem sonhos novos. Nascem sorrisos sinceros. Nascem planos que antes pareciam distantes demais. Você começa a perceber que não precisa ser forte o tempo todo, que há beleza na vulnerabilidade, que há força em pedir ajuda, que há sabedoria em reconhecer seus limites. Deus não se impressiona com a nossa performance. Ele se importa com o nosso coração, e o que Ele quer é um coração leve, disponível, cheio de fé. Então hoje, faça um acordo com você mesmo. Não carregue mais o que não foi feito para você carregar. Deixe para trás as culpas que te paralisam, as decepções que te endurecem, as expectativas irreais que te esmagam. Deixe, solte, confie. E ao fazer isso, prepare-se para ver milagres, porque Deus age de maneira extraordinária em corações disponíveis. Quando você entrega suas cargas, Ele entrega promessas. Quando você entrega suas dores, Ele entrega a cura. Quando você entrega suas limitações, Ele entrega possibilidades. É uma troca divina. Você dá o que é pesado e recebe o que é eterno. Não perca mais tempo arrastando correntes invisíveis. Não perca mais dias vivendo com o coração em guerra. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de deixar Deus aliviar sua bagagem. E eu te pergunto agora: você está disposto a caminhar mais leve? Está disposto a confiar que existe uma nova estrada preparada para você? Se a resposta for sim, feche seus olhos por um momento e diga: Senhor, eu te entrego tudo o que me pesa. Eu confio no teu cuidado. Eu recebo a tua paz. Sinta a leveza chegando. Sinta a esperança renascendo. Sinta Deus renovando suas forças. Porque a partir de agora você não caminha mais sozinho. Você caminha ao lado do Deus que transforma pesos em asas, que transforma dores em testemunhos, que transforma histórias quebradas em lindas histórias de superação. Você nasceu para isso, para viver em liberdade, para viver com o coração leve e cheio de propósito, e que essa nova caminhada seja marcada por paz, por fé e por muitos milagres. Você vai perceber que quanto mais leve você se torna, mais longe você consegue ir. O que antes parecia impossível agora se torna um desafio possível de vencer. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. Isso acontece porque a leveza traz clareza. E a clareza te mostra aquilo que Deus sempre quis que você enxergasse. Que você é mais forte do que pensa. Que você é mais capaz do que imagina. Que há dentro de você um potencial incrível, colocado ali pelas mãos do Criador. E essa força não vem da ausência de problemas. Vem da presença de Deus no meio dos problemas. Vem da certeza de que você é sustentado, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva, plenamente, abundantemente,
Mas para isso, é necessário soltar as bagagens antigas. É necessário liberar o perdão que você relutava em dar. É necessário abandonar os medos que você alimentava em silêncio. É necessário deixar cair as máscaras que você vestiu por tanto tempo. Sabe? É como uma árvore que precisa perder suas folhas para florescer novamente. O desprendimento é doloroso, mas necessário, porque sem ele o novo não pode chegar. E Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Ele é especialista em transformar desertos em jardins. Ele é especialista em transformar lágrimas em celebrações. Talvez você tenha chorado muito até aqui. Talvez suas noites tenham sido longas e frias. Talvez você tenha colecionado derrotas e decepções. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vem direto do coração de Deus. Isso não define quem você é. Você é mais do que suas quedas. Você é mais do que seus erros. Você é mais do que as opiniões dos outros. Você é filho. Você é filha. Você é herdeiro de promessas eternas. E essas promessas não podem ser apagadas pelo peso da bagagem que você carrega. Mas para vivê-las plenamente, é necessário um passo de fé. É necessário soltar o que pesa para abraçar o que liberta. E Deus não vai forçar você. Ele é um cavalheiro. Ele apenas te convida com amor e paciência, dizendo: vem, eu tenho algo melhor para você. Hoje é o dia de aceitar esse convite. Hoje é o dia de mudar o rumo da sua história. Hoje é o dia de começar a caminhar mais leve. Imagine como seria sua vida sem o peso da culpa, sem o peso da insegurança, sem o peso da comparação. Imagine acordar todos os dias com o coração em paz, com a esperança verdadeira pulsando dentro de você, com a certeza de que cada passo, mesmo pequeno, te leva para um destino cheio de propósito. Essa vida é possível, ela está ao seu alcance. E começa com uma decisão. Decidir soltar. Decidir confiar. Decidir recomeçar. Não olhe para trás com saudade do que te machucou. Não mantenha por perto aquilo que só te afasta do seu propósito. Você merece ser livre. Você merece ser feliz. Você merece viver aquilo que Deus preparou para você. E se em algum momento a vontade de voltar a carregar pesos vier, lembre-se: você não foi criado para carregar fardos. Você foi criado para voar. E para voar, é preciso estar leve. É preciso se desprender do que te prende ao chão. Deus está te chamando para voar mais alto, para viver sonhos que você ainda nem consegue imaginar, para experimentar uma paz que excede todo entendimento. Não adie mais essa escolha. Não permita que o medo dite os rumos da sua vida. Dê o primeiro passo. Mesmo com medo, dê o primeiro passo, e você vai ver que Deus já preparou o terreno, que Ele já aliviou o caminho, que Ele já está esperando por você com os braços abertos. A leveza que você tanto deseja não está em circunstâncias perfeitas. Está em um coração entregue. Está em confiar que, mesmo sem entender tudo, você está seguro nas mãos de Deus. E nas mãos dele, você nunca está sozinho, nunca está perdido, nunca está esquecido. Você é amado profundamente. Você é visto. Você é lembrado. E por amor, Deus quer aliviar sua bagagem hoje. Ele quer trocar suas lágrimas por risos, seu cansaço por renovo, seu medo por coragem. Então, escolha hoje. Escolha viver leve. Escolha viver em paz. Escolha viver guiado pelo amor daquele que te conhece como ninguém. E saiba, a melhor parte da sua história ainda está por vir. O melhor ainda está reservado. E não vai demorar para você experimentar tudo aquilo que Deus sonhou para você. Cada passo que você dá em direção a essa leveza é um passo em direção ao seu verdadeiro propósito. E não se engane, o processo pode até ser doloroso, mas a recompensa é imensurável. Sabe por quê? Porque quando você se liberta do que te prende, você finalmente consegue correr na direção dos sonhos que Deus colocou em seu coração. Você percebe que não precisa mais ser definido pelas marcas do passado. Você percebe que não precisa mais carregar culpas que Deus já te perdoou. Você entende que o seu valor não diminui por causa dos seus tropeços.
Deus já sabia das suas limitações quando te escolheu. Ele já conhecia as suas falhas. Ele já enxergava as suas quedas. E mesmo assim, Ele te amou. Mesmo assim, Ele te chamou. Mesmo assim, Ele te separou para algo grandioso. Então quem é você para se condenar, se o próprio Deus já te justificou? Quem é você para se aprisionar, se Cristo já pagou o preço da sua liberdade? Hoje, Deus te chama para caminhar de cabeça erguida, para deixar o passado no lugar dele, atrás de você, e seguir adiante, com fé renovada e coração disposto. Alívio que você busca começa com uma escolha. Parar de se apegar ao que te machuca é abrir mão da necessidade de entender tudo e simplesmente confiar. É liberar o controle e deixar Deus ser Deus em sua vida. E quando você faz isso, você descobre uma força que não sabia que tinha. Você descobre uma paz que não se explica. Você descobre que, mesmo nas noites mais escuras, há esperança brilhando. Essa esperança se chama Jesus. Ele é o seu descanso. Ele é o seu abrigo. Ele é o seu refúgio seguro. E nele sua alma encontra repouso. Sabe, talvez você tenha carregado por tanto tempo pesos que nem eram seus. Responsabilidades que não te pertenciam. Culpas que não eram suas para carregar. Hoje, Deus quer quebrar essas correntes. Hoje, Ele quer tirar dos seus ombros aquilo que tem te impedido de sorrir plenamente. Porque você nasceu para sorrir. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para viver uma vida de propósito, de impacto, de amor. E essa vida não está distante. Ela começa quando você decide soltar o que pesa. Não tenha medo. Deus não vai deixar você vazio. Ele vai encher o espaço que você liberar. Ele vai derramar amor onde antes havia dor. Ele vai plantar esperança onde antes havia desânimo. Deus é especialista em transformar. E Ele vai transformar sua história também. Mas tudo começa com uma decisão corajosa: soltar. Então hoje, feche os olhos por um instante. Respire fundo. E em oração, entregue a Deus tudo o que tem te pesado. Entregue suas dores. Entregue suas preocupações. Entregue suas culpas. Entregue suas perdas. E sinta o alívio que vem do céu te alcançar. Sinta a paz invadindo seu ser. Sinta o amor de Deus te abraçando de dentro para fora. Sinta o peso indo embora e a leveza tomando o seu lugar. Essa leveza será a sua nova maneira de viver. Essa paz será a sua nova realidade. Esse amor será a sua identidade. Porque você é filho amado. Você é filha preciosa. E Deus nunca te deixaria preso em cadeias de medo e tristeza. Ele te chama para viver livre. Ele te chama para viver pleno. Ele te chama para viver com propósito. Então aceite esse chamado. Responda com coragem. Diga sim ao novo que Deus quer fazer em você. E nunca mais volte a carregar o que Ele já mandou você soltar. Olhe para frente. Siga em frente. E saiba, cada passo de fé que você dá hoje abre caminhos que você nem imaginava que existiam. Vida que Deus sonhou para você é muito maior, muito melhor e muito mais abundante do que tudo o que você já viveu até aqui. Confie, se entregue, se permita viver leve, porque o céu está torcendo por você. Deus está ao seu lado, e Ele nunca vai te abandonar no meio do caminho. Você foi criado para vencer. Você foi desenhado para voar alto. E nada, absolutamente nada, poderá impedir os planos que Deus tem para a sua vida, se você simplesmente confiar e prosseguir. E quando você decidir caminhar mais leve, você vai perceber que no fundo nunca precisou carregar tudo aquilo. Talvez você tenha aprendido lá atrás que era sua obrigação suportar o mundo inteiro nas costas. Talvez alguém tenha te dito que demonstrar fraqueza era errado. Talvez a vida tenha te ensinado a engolir a dor, a sufocar o choro, a seguir mesmo sangrando. Mas hoje Deus te diz que você não precisa mais ser forte o tempo todo. Você não precisa mais fingir que está bem. Ele te permite ser vulnerável. Ele te abraça quando você está cansado. Ele enxuga suas lágrimas quando ninguém mais vê. E nesse abraço, nesse toque invisível e tão real, Ele sussurra: filho, filha, você não está sozinho. Eu estou aqui.
Eu sempre estive. Ah, se você pudesse sentir agora o amor que Ele tem por você. Esse amor que não cobra a perfeição, que não impõe fardos, que não julga suas quedas. Um amor que apenas acolhe, que apenas ama, que apenas restaura. Sim, é possível viver leve, sim. É possível acordar todos os dias com paz no peito, mesmo que tudo à volta esteja desmoronando. Sim, é possível sorrir de verdade novamente. Mas essa leveza não vem do esforço. Ela vem da rendição. Renda-se. Permita que Deus cuide de você. Deixe que Ele carregue o que está pesado demais para as suas mãos, porque foi sempre Ele quem deveria carregar, não você. Você é apenas humano, e tudo bem ser apenas humano. Quando você reconhece sua limitação, você abre espaço para experimentar o ilimitado de Deus. Quando você confessa sua fraqueza, você é revestido da força que vem do alto. É nessa troca divina que a sua alma se fortalece. Troque o medo pela confiança. Troque a culpa pelo perdão. Troque a ansiedade pela paz. Deus tem novos dias preparados para você. Dias mais leves, mais plenos, mais cheios de significado. Mas você precisa escolher caminhar para eles. Precisa soltar o que te ancora no ontem. Precisa acreditar que o melhor ainda está por vir. E acredite, está. Você não chegou até aqui para viver preso no passado. Você não sobreviveu a tantas batalhas para desistir agora. Você não foi moldado no fogo para viver apagado. Não, você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser luz. E essa luz vai voltar a brilhar, mais forte do que nunca. Não porque você é forte, mas porque Ele é forte em você. E é isso que muda tudo. Respirando fundo aqui com você. Sinta o peso se desfazendo. Sinta a esperança renascendo. Sinta Deus reconstruindo, peça por peça, tudo o que parecia perdido. Você está sendo restaurado. Você está sendo renovado. Você está sendo refeito pelas mãos que nunca falham. E acredite, vai valer a pena. Cada lágrima, cada espera, cada oração sussurrada no escuro. Tudo está sendo colhido no céu. E a resposta está chegando. Prepare-se para viver os dias mais leves da sua vida. Prepare-se para voar onde antes você apenas rastejava. Prepare-se para sorrir onde antes você apenas chorava. O melhor de Deus ainda está por vir para você. E Ele não falha. Nunca.